Então é muito importante a gente falar sobre isso e falar sobre como fazer uma agricultura sustentável, né? Então eu queria entrar aqui no tema, queria que você falasse um pouco sobre o biochar, que eu achei muito maneiro aquele papo que a gente teve aqui antes. Você falou sobre a questão do biochar, você falou sobre uma molécula que não degrada o carvão, eu achei muito interessante aquilo, queria que você falasse um pouco mais. Então, o biochar ele é bem interessante, é uma tecnologia indígena, né? Bom, digamos, o carvão não, mas o jeito como ele foi utilizado foi descoberto através do estudo dos assentamentos indígenas na Amazônia, né? Então eles viram, por exemplo, que... Então tem um cara bem legal, ele chama Mark Cohen. Ele dá várias palestras sobre ciclo do carbono, mudanças climáticas, enfim, é bem completo o estudo desse cara. E ele falando do ciclo do carbono, então quando a gente joga uma matéria orgânica no solo, se ela é uma folha, em no máximo 7 anos, todo aquele carbono, aquela matéria orgânica, ela vai ter sido perdida para a atmosfera. Então, e uma parte com certeza vai virar humus, mas a maior parte disso você vai ter perdido ele para a atmosfera, porque se decompõe, tipo, você só fica mesmo com o que será? Fibra que passa pelo trato das minhocas e solubiliza aqueles nutrientes, mas o resto você não ficou mais nada, né? Porque tudo, se você for pensar, é 90% água. Então, se o negócio já evaporou, você já perdeu 90% da massa dele. Já ficou 10%. Dessa 10% de massa, sei lá, a maior parte vai para a atmosfera e fica uma pequena parte, né? Então, quando eles foram analisar as terras pretas dos índios na Amazônia, eles fizeram datação de carbono em alguns lugares e eles descobriram lugares com terra de 8.000 anos atrás. 8.000 anos de solo que não sofreu decomposição. Isso é uma coisa surreal, assim, né? Então, o que eles descobriram é que começaram a analisar e viram que a Terra é feita de carvão vegetal e pedaços de cerâmica que eles foram jogando nesse solo, né? Acontece que o carvão, ele tem uma porosidade impressionante, assim, 1 grama de carvão, ele fica um negocinho em cima da palma da minha mão, assim. 1 grama de carvão tem a mesma área de superfície do que um campo de futebol. Então, você pensar na quantidade de nutrientes e de vida que esse pedacinho de carvão consegue abrigar, você tem um solo, digamos, um perfil de solo de 3 metros lá na Amazônia, né, em alguns lugares. 3 metros de carvão, aquilo, que é inesgotável, você não tem nutrientes, você não tem esgotamento, né, desses nutrientes. Por quê? Por causa dos micro-organismos que o carvão consegue comportar dentro deles. Então o Mark Cohen, ele fala que, e o Sebastião Pinheiro também fala dessa molécula que chama glomalina. A glomalina é uma molécula... Glomalina é uma molécula que os fungos sintetizam e eles vão fazendo, digamos, uma cola na parede do carvão. E isso vai... ele começa a virar mesmo uma bateria de vida, né? Vai se agregando, aquilo vai se tornando numa mega estrutura, onde você tem nutrientes, você tem oxigênio, porque é muito poroso, você tem água, o pacote completo, né? E ele não sofre decomposição microbiana, então ele dura no solo milhares de anos. Se a gente for pensar hoje em dia que a gente tem um grande problema de sequestro de carbono, né? A gente está jogando muito dióxido de carbono na atmosfera, tanto pela queima de combustíveis fósseis, que, assim, de todas as fontes que eu pesquisei, a queima de combustíveis fósseis nem é o nosso principal problema. O nosso principal problema é a agricultura moderna, né? Ela tem o solo exposto, então a temperatura aumenta muito, todo aquele dióxido de carbono ele vai para o espaço. A gente tem a pecuária intensiva,
que também gera gases de efeito estufa de uma forma bizarra, assim. E no carvão você vai conseguir manter aquele carbono no solo, você não vai perder ele para a atmosfera. Então, uma ótima forma hoje em dia, não só da gente trazer fertilidade para o solo, inocular o solo com micro-organismos, é uma forma ótima da gente estar sequestrando carbono no solo. Então, hoje em dia, tipo, tudo que eu faço aqui, sei lá, eu vejo madeira hoje em dia largada no meio do mato, seca, eu já fico pensando, puta, eu vou jogar esse carbono no meu solo, para daqui a 8.000 anos, quando alguém vier estudar o meu solo, vai achar uma bolsa de terra preta aqui, velho. Sinistra. Tá ligado? É isso, né? É a gente começar a usar a cabeça, estudar as diferentes possibilidades que a gente tem e resgatar muito do que já foi feito, né? Dos índios, dos caboclos, dos povos originários, dos povos ancestrais, eles têm a sabedoria, né? Se você for ver o Ernest, ele só conseguiu sintetizar a agricultura sintrópica a partir da observação desses povos, né, tradicionais. Então o conhecimento já está todo aí, a gente já tem todo esse conhecimento, a gente só precisa parar de ser besta e achar que a gente é moderno e que a gente é, sei lá, avançado tecnologicamente, e começar a trazer essas tecnologias ancestrais que são muito mais, sei lá, inteligentes, resilientes, regenerativas, responsáveis, uma série de adjetivos que a gente pode falar porque que são melhores do que o que a gente está fazendo hoje em dia, né?